Saudações, sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez ao podcast / canal do YouTube Um Dia Depois do Fim do Mundo, onde a gente discute filmes e séries e também álbuns, aparentemente, pra descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade, não é? Eu sou Rafael, aqui no Bunker 03, estamos começando mais uma vez o quadro Confessionário do Fim do Mundo. E agora a gente vai dar continuidade, porque eu estou aqui com... Eu sou o Kevin. Esqueceram de mim em casa, então estou aqui gravando um podcast. Kevin McAllister, muito prazer. Não conheço, desculpa. Rafa, como que você não entende nenhuma das referências? Eu São acho que é questão clássicos. geracional, sabe? Poxa vida. É uma barreira que existe entre eu e a Ellen, porque eu na sou verdade, velha, é isso que ele quer dizer. eu tenho Tudo uma bem, revelação Rafa, aqui pra fazer. Tem uma revelação muito grave pra fazer. Eu sou um vampiro. Eu tenho 117 anos. Ah, é. Ele é mais velho que eu, na verdade. Sim. Então ele... Por isso que ele só... O filme dele favorito é Crepúsculo. Na verdade, gente, a gente veio falar dos nossos filmes favoritos, né? E com certeza, porque eu sou muito antigo, né? Claramente o meu filme favorito é Gladiador 2, né? E é isso, o vídeo terminou aqui. Tchau! Não, estou brincando, a gente veio dar Assistam o vídeo anterior, se você não tá entendendo nada, porque a gente fez um vídeo de 10 a 6, do 10º ao 6º lugar. E a gente já explicou que esses não são os melhores do ano, porque a gente não tem competência para isso. Esses são os nossos favoritos, ou os que mais ficaram na nossa cabeça esse ano, que mais tiveram impacto pra gente nesse ano. Então, se você não concordar, não tem o porquê não concordar, porque é como a gente se sente, entendeu? Aqui no card, se é que tem card, talvez vai estar linkado o vídeo. Ou na não sei descrição. se eu tô no lugar certo. E é isso, então a gente vai dar continuidade então a partir do nosso top 5, né, Ellen? 5. Where is she? She's in the bathroom. Qual que é seu número 5? Meu número 5, tudo que eu tenho a dizer sobre ele está nessa mensagem que eu te mandei. Você pode abrir esse link. E não é vírusão, né? Olha, não garanto nada. Glinda, Elphaba, Glinda. I'm a witch and I'm a witch. That's no lie. But now we're besties, Ride or die. Eu não acredito, Ellen. Esse é o meu comentário sobre esse filme. É tudo que eu vou dizer. Porque se bobear, a gente vai ter vídeo sobre esse filme que vai sair no nosso canal, certo? Então, não tenho mais comentários. É pra ter. Comentários Mas sairão. assim, como que você viu a introdução do vídeo anterior? Antes dele existir. Eu ainda não vi, porque vai sair. A introdução secreta. Pois bem, faz referência a esse filme. Eu estou cantando uma música desse filme. Rafa, a gente tá, conectado, assim como Glinda e Elphaba. A gente sabe que nós temos os dois Yin e Yang dentro da gente. A gente tem Glinda e Elphaba dentro da gente. Estamos conectados, Rafa. Eu sabia. With a certain sensation. It's so so pure, pure, so so strong. E for my whole life long. E é com esse sentimento de ódio que a gente reinicia esse episódio. Tudo bem, Ellen? Você está com ódio? Estou com ódio porque eu não sei mexer, sabe? A minha câmera, ela acaba a bateria. A gente tava tendo dificuldades com áudio. Então a gente tá gravando isso em outro dia, usando a mesma camiseta, no caso. Eu não. A gente queria... Você não? Ah, tá. Nossa, você é daquelas pessoas, Rafa, que combina de ir numa festa fantasia e daí deixa só outra pessoa ir fantasiada. Não, mentira. Entendeu? Eu vou fantasiado até em shopping, tá, gente? Rafa, esse é o meu número 5. Então, certo? Wicked. Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them? E a gente talvez faça um outro vídeo sobre esse filme. Sim. Então não tenho mais o que falar. Eu acho que é isso. Ficou na minha cabeça. E é meu número 5. Mas você gostava dos musicais, do musical já? E eu fiquei muito feliz por causa da Cynthia Erivo. Da Cynthia Erivo, eu já era fã da Cynthia Erivo há muito tempo. Sim. Se você tá de prova, você tá todo mundo de Cor prova. Púrpura. A Ellen sempre me mostrava o mesmo clipe. Eu te mostrei umas 5 vezes o mesmo clipe falando, você já viu o clipe da Cynthia Erivo cantando
I'm Here. Vamos ver de novo? Take a deep breath. Gonna hold my head up. Gonna put my shoulders back and look you straight in the eye. Porque, assim, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem um outro vídeo agora também que eu descobri dela cantando I Say a Little Pray For You. And I'm wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Que é a coisa Sim. mais maravilhosa do mundo. Tá. E quando eu falava pra você, nossa, eu não vi nada dela praticamente, mas ela é a minha atriz favorita do mundo. Porque como é que pode alguém ter tanto talento pra cantar e pra atuar ao mesmo tempo e pra... Enfim, então fiquei feliz por ela, apesar de todas as polêmicas aí que deu. Eu acho que se você é talentoso desse jeito, pode chorar, pode, sabe, ser uma diva, pode fazer o que você quiser, porque você consegue manter o negócio, você consegue manter a pose, entendeu? Se você tem esse tamanho desse talento, sabe? E a Mas, grande enfim. questão, né, Ellen? Você se mostrou uma Swiftie bem forte, né? Já deu opiniões bem Quem diria? contrárias à Ariana Grande nesse podcast, né? Vocês podem conferir lá em algum episódio perdido. Eu quero saber Não, acho que não. qual que é a sua acho que opinião você tá mentindo. sobre a performance da Ariana Grande, a sua grande odiada. Olha, isso é mentira. É calúnia, inclusive vou processar. Entendeu? Já estou acionando o meu advogado. Eu não tenho dinheiro, lembra disso, hein? Então, eu vou te processar pelas suas fantasias aí. Você tem algumas fantasias muito caras. Eu já te que- paguei com um chapéu. É verdade. Temos um chapéu aqui que se você continuar... se você se inscrever nesse canal, você descobre o chapéu que ele me fez. Mas, foi isso. Todo mundo assistiu. Todo mundo levou o cachorro, o papagaio, sua avó para assistir esse filme. E não tem o que falar muito. Todo mundo já sabe sobre o que é, quem é, tá em todas as redes sociais. Todo mundo assistiu. Se você não assistiu, você também não se importa. Então, você não precisa também assistir, que tá na moda. Só digo que ficou na minha cabeça. E é divertido. E não falo que é um filme perfeito. Nenhum dos que tá na minha lista são perfeitos. É só que eu fiquei cantando as músicas depois, fiquei feliz pela Cynthia Erivo. E sim, a Ariana Grande está muito bem, como Glinda. Ela arrasou também na atuação. E a sua cena favorita? Você falou que ia trazer uma cena favorita toda vez? Fiquei curioso. Sinceramente, olha, só pra ser diferentosa, no começo, logo no começo, quando a gente tá apresentando Oz, a Cidade das Esmeraldas, tem uma cena em que a gente faz só, bem rapidamente, uma abertura. Eles fazem uma abertura onde eles mostram a Dorothy e os seus companheiros de costa, assim. E a gente, quando a gente tá entrando em Oz, eu falei pra você que me emocionou esse começo, assim, porque eu tava lendo os livros de Oz, né? Eu li os livros de Oz e tal, Sim. por causa do nosso vídeo. E aí eu falei assim, nossa, que legal, eu me senti em Oz mesmo, assim, sabe? E a homenagem ao original, eu gosto dessa ligação original, assim. E pensar em que quando foi feito o primeiro filme, dos anos 30, né? Eles fizeram todo o cenário também, prático, assim como nesse filme. Então agora com uma nova tecnologia, com mais dinheiro injetado, com, sabe, o que é possível, o que foi possível fazer naquela época e o que é possível fazer hoje em relação à ambientação, assim, de Oz. E o Oz que tava na minha cabeça dos livros, sabe? Então eu enxerguei, assim, eu achei bem bonita essa homenagem. Então vou falar que essa é a minha cena favorita. Olha, parabéns. Entrou um musical, Obrigada. né? Numa lista de uma fã de musical, eu acho que era necessário mesmo. Né? Acho que esse Precisamos. filme talvez é um dos mais falados do ano, realmente, né? Não entrou na minha lista por pouco, sinceramente, porque eu acho que ele tá crescendo. Acho que essa é a sensação que eu tenho desse filme. Eu assisti ele, não achei a melhor coisa do mundo, mas eu também não era o maior fã de Wicked do mundo. Só que a cada dia mais que passa, parece que esse filme tá mais na minha cabeça. E principalmente a trilha sonora tá grudando e eu só assisti uma Sim. vez o negócio, sabe? Então, é muito bom.
É muito bom, só tenho isso a dizer. Mas o meu quinto lugar não é um musical, tá, Ellen? Minha cota de musical já foi lá com Emília Pérez, então a gente já teve bastante polêmica com aquilo. Meu quinto musical é um filme... Meu quinto musical, não. Meu quinto filme... Meu quinto filme é um filme religioso. Vocês têm alguma dica? Alguma Olha noção só. do que seja? E você? Deixa aí nos comentários o que você acha que é. Um filme religioso? Um filme religioso. Olha... Que filme religioso? Saiu alguma Paixão de Cristo esse ano? Não sei. Mas é católico, você tá próximo. Conclave. Acertou! The Pope is dead. The throne is vacant. Ah, é porque eu sei... Eu não assisti nenhum desses filmes. Rafa, eu já falei pra você no outro vídeo. Todos esses filmes serão assistidos em janeiro, certo? Entendi. Mas eles estão na minha lista porque tá em tudo que é premiação, então... Serão assistidos. Conclave, gente. Filme de escolha do Papa. Nossa, essa é a temática do filme, tá? Que interessante. Eu pensava muito que seria um dramão. Principalmente vendo as imagens do trailer e tudo mais. Mas me surpreendi quando, na verdade, virou praticamente um thriller ali, um suspense, uma investigação gigantesca sobre essa conspiração que tá acontecendo dentro dessa escolha do novo Papa. Gente, que trabalho incrível. E eu tinha assistido o filme desse diretor, né, o Edward Berger, que fez Nada de Novo no Front, isso em 2022. Foi um filme que, também de Oscar e tudo mais. Aquele era um remake de um filme americano, eu não curti tanto assim, Nada de Novo no Front, mas esse, gente, que filme tenso, que filme que te carrega. Eu nunca vi um roteiro, eu já vi um roteiro. Eu nunca vi uma história que me carregou tanto, me prendeu tanto durante esses últimos tempos, sabe? Eu acho que esse filme conseguiu fazer isso de me deixar com o olho grudado na tela, e pra mim essa é a melhor característica que um filme pode ter, então é por isso que tá aqui no meu número 5. Conclave. Eu não imaginei que... Eu não tinha visto a sua nota desse daí, então... Eu dei não uma imaginei nota que você muito, tinha muito gostado alta. tanto. Acho que eu dei uma nota 5 pra ele. Nossa, então eu preciso assistir mesmo, Rafa. Tudo bem, chegará a vez. É um filme de Conclave super na minha simples, lista. tá, gente? Também não vai pensando que tá no meu quinto lugar, é um filme super elaborado. Não, ele é muito, muito simples. Mas é aquele simples efetivo, aquele arroz com feijão que praticamente é a minha refeição perfeita, sabe? Então esse filme entrega, assim, o básico, mas muito, muito bem feito. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Rafa, meu número 4. Seu número 4. Esse é bom, hein? Esse é muito bom. Minha filha assistiu e disse que é muito bom. Você O Rafa tem não filha? entendendo minhas referências. Meu quarto lugar é I Saw the TV Glow. I know this might sound crazy. I don't want to alarm you. Do you remember a TV show we used to watch together? Olha, nossa, Sim. que independente zona. Pois é. Tinha que ter pelo menos um. Eu falei assim, é a minha cota de Nossa. filme independente. E estranhos. Né? De filme estranho, assim. Você, Rafa, também me ajudou a abrir um pouco mais minha mente para alguns tipos de filmes, porque tem alguns que você me manda assistir, e aí eu tenho um pouco de preconceito, mas tem alguns que você me manda que fala assim, putz, esse daí é bom, mano. Muito bom. Olha, nossa, fico E grato. aí, eu comecei a assistir alguns que às vezes dá muito certo, e esse foi um desses casos. I Saw the TV Glow, ou sei lá, eu vi a TV brilhar, não sei se tem um título em português oficial, talvez tenha. É sobre dois adolescentes nos anos 90 que são muito viciados numa série, que é tipo uma série de aventura, bem estilo anos 90, bem brega, com efeitos especiais ruins e tal, que é chamada de Pink Opaque. E esses dois adolescentes vão se conectar um com o outro e se conectar um pouco com o mundo. A única conexão que eles têm com o mundo é essa série. E ele não é um filme
que tem uma história, uma narrativa clássica, ele é muito surreal, ele tem muito simbolismo, mas geralmente esse tipo de filme não é meio difícil de eu me conectar. Às vezes eu acho que é um pouco pretensioso, às vezes eu não consigo, a não ser nesse caso, em casos como esse, quando eu sinto uma honestidade muito grande no sentimento e eu consigo entender o sentimento, sabe? E caramba, eu entendi muito, muito o que, sabe? Aliás, não tenho certeza se eu entendi, mas assim, eu senti. Eu senti de uma maneira forte esse filme. Eu não sei se eu entendi porque depois eu fui ver sobre interpretações desse filme, que a cineasta é trans ou não binária, né? E aí que seria uma história sobre você se entender como uma pessoa trans, sabe? E não foi exatamente essa sensação que eu tinha tido. Então, assim, pode ser uma polêmica aí, porque ao mesmo tempo eu acho que teve uma polêmica sobre pessoas que não entenderam isso e sobre pessoas trans que se conectaram muito com esse filme e ficaram meio... não gostaram disso, ficaram até ofendidos das pessoas não terem entendido isso, sabe? Nossa. Eu entendi que o personagem era LGBT e que esse era um dos motivos dele estar tão desconectado. Ele cresceu, pelo jeito, numa família bem conservadora e esse era um dos motivos dele não se encontrar, que era um filme sobre encontrar a si mesmo ou sobre você estar muito dentro de si mesmo, você tá se sentindo oprimido por não conseguir ser quem você é, né? Ou de alguma maneira não se encontrar. E aí se encontrar através desse programa de televisão, né? Mas eu não tinha entendido que era claramente uma metáfora trans, entendeu? Enfim, seja o que for, assim, eu acho muito legal que as pessoas tenham se conectado dessa maneira também, que se for essa se foi isso que a cineasta quis dizer, sabe? Já claramente Sim. quis dizer. Eu acho muito, muito bacana mesmo. O que eu tirei desse filme, sinceramente, é algumas coisas que eu sempre vivo pensando. Por exemplo, é sobre dois adolescentes crescendo nos anos 90. Eu era criança nos anos 90. E eu acho que desde essa época, né, que são dos millennials pra cá, que as pessoas têm como substitutos para sua identidade, praticamente, a cultura pop. É assim que a gente se identifica. A gente se identifica com outras pessoas, no caso, outros fãs. A gente se identifica com o mundo através do que a gente assiste, do que a gente consome de mídia, sabe? E eu sempre fui fascinada por esse assunto. Eu ainda acho que a gente tinha que fazer vídeos até sobre isso, falar sobre fama, cultura pop, relações parasociais, porque eu acho que é muito raso a maneira como a gente discute esses assuntos ainda, sabe? Então, por exemplo, quando vai se falar, sei lá, da cultura de fãs, é sempre uma coisa meio observando a vida selvagem, tipo, hoje no Globo Repórter, fãs de Rebelde, quem são eles? O que fazem? O que comem? É sempre uma coisa muito esquisita. Então, é sempre falando ou de crianças ou de gente maluca, né? Sim, que, sei lá, sim. aparece e vai machucar o seu ídolo ou alguma coisa assim. Mas a gente não fala de como isso é presente na vida da maioria das pessoas dessas gerações, das gerações dos millennials pra cá, né? O porquê que a gente substituiu as nossas relações reais por relações parasociais. O quão real é uma relação de um fã com um ídolo? O quão real é uma relação entre fãs de uma mesma de um mesmo produto, no caso, né? Que acaba sendo um produto. Eu acho que é interessante porque talvez os meios sejam artificiais, mas os sentimentos são reais. Sim. E o que acontece quando os sentimentos mais fortes que a gente tem, que parecem mais reais, são através dessas relações artificiais, entendeu? Elas não são
elas não acontecem no mundo real. Porque o que sobra pra gente no mundo real? E aí tem esse personagem, tem a minha cena favorita, que foi a cena final. E eu vou dar um spoiler. Esse filme é um filme surreal, que não tem uma narrativa muito certinha, mas em todo caso é um spoiler grande do final, né? Então fiquem, nos próximos minutos darei um spoiler. No final, ele tem uma crise de pânico praticamente no serviço dele. Ele trabalha num arcade ali, né? E é quando tá todo mundo cantando parabéns pra uma das pessoas dali. Eu acho que um dos funcionários, sei lá. Ele tá preso nesse emprego a vida toda. Ele nunca conseguiu se libertar daquilo como a amiga dele conseguiu. E eu acho que esses sentimentos chegam sempre e essa foi uma das coisas que eu me identifiquei. Esses sentimentos chegam nos momentos mais inoportunos, sabe? É quando você tá cercado por pessoas num ambiente, num contexto de trabalho, num contexto que você não podia, falar assim, não vem agora. Mas quando você suprime isso por muito tempo, tem uma hora que tem que sair, de alguma maneira, sabe? E é uma hora que ele corre, que ele começa a chorar, a gritar, e aí a gente vê todo mundo em volta dele paralisado, que quer dizer, é uma não reação das pessoas em volta dele. Ele corre pro banheiro, e ele abre o próprio peito, assim, e sai a estática da TV. Ele é feito daquilo, né? Ele é feito de estática, ele é feito daquele programa. E depois um colega de trabalho bate no banheiro e fala assim, você tá bem? Ele, eu tô bem. Ele fala muito baixinho, ele se desculpa demais. Ele é uma pessoa que se desculpa por ser quem é uma pessoa que, mesmo que as pessoas não se importem, porque a gente vê ele pedindo desculpa no final e ninguém tá nem prestando atenção. Ninguém prestou atenção na crise que ele teve, ninguém prestou atenção. Eu achei tão forte o final, eu achei tão forte. E o filme todo sobre os assuntos que ele discute, assim, por exemplo, o fato dele pegar e ter apostado tanto do emocional dele, da vida dele nesse programa, e era tudo que ele tinha, e aí depois ele assiste mais velho, e aí ele fala, nossa, mas nem era tão bom assim, era meio brega, dele ver a breguice. A maneira como a gente é inserido junto com eles nesse programa, e às vezes parece que eles estão dentro do programa vivendo, eles são as heroínas daquele programa, e às vezes parece realmente só um programa barato. E como esse programa vai mudando de qualidade à medida que o filme vai passando, sabe? Ele é várias coisas, assim como ele é várias coisas na vida dos personagens. Enfim, eu achei que é um filme barato, é um filme pequeno, com poucos personagens, assim, poucos cenários, mas o que eles conseguiram fazer eu achei muito impressionante, eu achei sincero, eu achei o sentimento sincero, então ele conseguiu chegar em mim, sabe? Enfim, meu número 4, por causa disso. Ai, que legal, mas que boba das pessoas, né, que acham que produtos audiovisuais têm que ter um significado só, sabe? Eu acho que justamente um produto que tem várias interpretações diferentes, eu acho que isso deixa ele mais rico, inclusive, sabe? Isso faz ele um filme melhor, inclusive, sabe? Porque ele tem capacidade de dialogar com pessoas diferentes sobre assuntos diferentes, né? Eu acho que pra mim também o que mais me toca nesse filme é justamente essa relação com a série, assim. É interessante aquele momento em que as roupas das personagens trocam para as roupas das personagens da série, então você vê esse reflexo, esse espelhamento do que tá acontecendo ali, né? Toda essa questão de ir em busca desse lugar, que também acontece na própria narrativa, de querer realmente mergulhar dentro daquele universo, sabe? Isso é muito, muito interessante. Apesar que eu também vejo, né, bem explícito, assim, também essa parte LGBT, né? A cena da arquibancada eu acho a mais interessante, talvez, nesse sentido, que elas estão conversando ali sobre que tipo de pessoas elas se atraem, né? E aí, justamente, a protagonista, assim, né? A personagem principal, ela fala que não tem atração por ninguém que gosta de séries, assim. Dá uma ideia de assexualidade muito interessante, que eu acho que eu nunca tinha visto, pelo menos, assim, puxando de cabeça,
de filmes, assim. Então eu achei uma representatividade muito, muito interessante, sabe? Eu acho um filme muito especial. Ele tem esse aspecto meio mágico também nele, sabe? Eu acho que talvez até o pouco de brilho que tem, tanto da TV, tanto de um LED que aparece, sabe? Às vezes nessa escuridão das cenas, assim. Eu acho que deixa ele muito especial e principalmente esse personagem principal, né? Eu acho que ele é tão único, assim. Ele é tão... pra mim é indescritível ele, sabe? É muito especial a forma como ele trata as pessoas, a forma como ele quer se excluir ao mesmo tempo, né? E só viver a vida dele. A forma como esse medo também não deixa ele seguir com a vida, né? Ele aceita tudo que tá na mão dele, assim. E sabe, enquanto você tem essa outra protagonista também, né? A amiga dele, que na verdade, não, ela vai pra vida mesmo, ela quer achar esse lugar e é uma oposição muito, muito interessante. Eu me vi refletido também nesse personagem, nesse sentido, sabe? De às vezes ter medo de fazer as coisas. Então eu acho, assim, que tem muitas interpretações diferentes nesse filme, sabe? E eu acho que vale todos os públicos assistirem, porque apesar de ser um filme muito pequeno, ainda assim é um filme muito, muito interessante, sabe? Definitivamente é um dos filmes mais peculiares do ano, eu diria, assim. Acho que ele vai marcar bem o cinema de 2024, sabe? Marcou o meu ano, o meu 2024. Meu número 4, a Ellen disse e teve a audácia de dizer que eu não teria animações na minha lista. Como assim? Como assim? Sei. Eu achei isso muito triste. Você falou que não gostava de animação. Eu acho que você agora provou que você não é minha amiga. Você tá de mal. Provou. Mas Tá bom. eu vou buscar nas minhas memórias de caracol essa amizade. Estou falando de Memórias de um Caracol. Dad used to say that childhood was like being drunk. Everyone remembers what you did, except you. Memoir of a Snail. Com direção de Adam Elliott. Por que eu gosto desse filme? Ele é stop motion. Eu adoro stop motion. Stop motion é legal. 2, eu acho que aquela característica que a gente falou de animações conseguirem tratar de temas muito complicados e mesmo assim deixar um aspecto de esperança ou leveza também, sabe? Mesmo falando de temas muito difíceis, eu acho que esse filme cumpre totalmente, assim. Definitivamente ele trata de assuntos extremamente pesados, tá? Não sei se ele seria exatamente para crianças, e eu acho que não mim, por... Então. Olha, Ellen, eu acho que é importante se assistir. Porque o término desse filme é tão esperançoso e eu acho que é um pouco diferente da animação que eu assisti anterior desse diretor, que é o Mary and Max, que tratava de depressão e eu lembro que era muito depressivo. Eu assisti esse. Me deixou meio deprimida também. Esse filme, Memórias de um Caracol, eu acho que ele é muito depressivo, só que ele termina muito esperançoso. E eu acho que você retoma um amor pela vida, sabe? Porque o título faz totalmente jus aí ao que ele tá falando, né? Ele tá falando de memórias, então a gente vai realmente ver o passado de alguém. É tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? A mesma coisa. Só que esse é melhor. E aí a gente... E aí a gente segue. Você dá um tapa na cara, assim, e vai tudo bem. Eu nunca li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então tá explicado, Mas Memórias de um Caracol é brasileiro. muito bom. E falo sobre essa garota, a Gracie Puddle, e a vida dela. Então a gente basicamente vai voltar aí desde a infância dela. E a gente vai conhecer principalmente um pouquinho do irmão dela. E aí a gente vai ter uma narrativa. E é por isso que eu acho que a Ellen precisa assistir, porque ela tem um irmão. Eu acho que pessoas que têm irmãos vão gostar muito dessa história. Porque quem tem uma irmandade muito grande com seus irmãos, eu acho que vai entender melhor esse sentimento que é passado aqui, sabe? Porque a gente tem esses dois personagens muito conectados, que em determinado momento eles têm que romper essa relação, porque acontece uma coisa muito grave na história, não sei nem se eu quero falar aqui. E começa só desgraceira. E a vida dela
é horrível também, o crescimento, assim, tem muitas coisas ruins, mas ela tem uma característica que eu acho que a Ellen vai gostar muito, que ela gosta de livros, e ela trabalha numa biblioteca, então, assim, totalmente a cara da Ellen. Sim. E o irmão dela é um irmão que foi pra um lar muito religioso, e ele meio que vai ter uma descoberta de si mesmo nesse lugar, assim. Também não vou dar spoiler aqui do que é. Mas a parte do irmão é extremamente mais pesada, em contraste com a da Grace. E a gente tem coisas mais depressivas mesmo, assim. E principalmente, eu acho que nessa narrativa do irmão, a gente tem bastante comentários, principalmente sobre religião. Então a gente tem uma família que acolhe ele, entre aspas, e essa forma como essa família trata esse irmão da Grace, sabe? É um filme definitivamente muito depressivo, mas ele termina numa nota tão esperançosa mesmo, assim, eu tô sendo repetitivo, mas é isso. Ele termina tão esperançoso que eu acho que realmente você ganha um novo amor pela vida. Depois de chorar litros, você ganha um amor por viver, sabe? É muito, muito... Me pegou esse filme, me pegou demais. Eu não tava esperando muita coisa, eu sabia que era um filme que tava sendo comentado na parte independente. É um filme, se eu não me engano, produzido na Austrália, inclusive. Então, é um setor aí não tão comum, né, da gente ver de cinema, né, popularmente, assim, em massa. Mas, gente, que filme que vale a pena. E é stop motion, sabe? É uma das técnicas que eu acho mais lindas. Muito bom. E é por isso que tá no meu número 4. For Best Picture, La La Land. Seu número 3, Ellen. Meu número 3 Temos animação? Já foi. O meu foi o Ainda Estou Aqui, que a é gente já falou. verdade. Nossa, eu vou ter que ir pro meu número 3 agora. Se você Meu quiser número saber, 3. ver a nossa conversa sobre Ainda Estou Aqui, um dos melhores filmes do ano, um dos maiores filmes brasileiros em questão de bilheteria e tal, veja o vídeo anterior. Beleza? Nossa, eu não tava preparado pra falar mais um pouco sobre o meu número 3, que é um filme nacional. Palmas pra cinema nacional. Eu não falei tanto de novela. Eu acho que esse episódio talvez foi o que eu mais falei de novela, gente. Eu não sou noveleiro, sabe? Eu não acompanho tantas novelas. Mas eu acho que eu tenho um certo apreço pela linguagem da novela. Melodrama, curte melodrama. Eu acho interessante. Principalmente que a gente fez uma matéria de melodrama. E eu acho que ali eu compreendi um pouco melhor esse estilo narrativo, assim, principalmente dentro do cinema. E eu acho que foi importante, principalmente porque eu acho que essa linguagem da novela, às vezes, ela tá muito conectada justamente a esse aspecto camp, que eu acho que pra mim é muito interessante em qualquer área, assim, e também tá associado, né, a estudos queer e tudo mais. Eu acho que tudo isso dá essa mistureba que eu acabo gostando. Estou falando, então, né, de um filme que eu acho que pouca gente sabe, mas talvez está até na internet disponível aí, talvez no Disney Plus, que chama A Vilã das 9. Essa é uma personagem muito complexa. A Eugênia está no mundo agora. Na vida, cada um faz o que pode. E que título de novela, com direção de Teodoro Popovic. Quem que é esse cara, né? Eu coloquei no IMDb só pra saber quem que era que dirigiu esse filme. Esse foi outro filme que eu assisti na Mostra, tá, de São Paulo. E aí eu descobri que essa pessoa nada mais, nada menos é a pessoa que criou Família Imperial. Eu não sei se vocês conhecem essa série, uma série que passava na TV Futura sobre a Família Imperial portuguesa. Gente, que série incrível, é muito, muito boa. E a série que eu lembro que a Ellen comentou muito, e talvez foi a única pessoa que assistiu essa série, que é Ninguém Tá Olhando. Eu assisti Ninguém Tá Olhando. Merecia outra temporada. Ele é o criador dessa série, junto com Daniel Rezende e Carolina Markowicz. Você sabia que ela tava por trás desse filme? Olha a conexão, gente. A gente falou de Carolina aqui, ó, pelo menos há uns 2 anos já. A gente falou de Carvão, a gente falou de Pedágio, e ela tá aqui de novo e Ninguém Tá Olhando, que é a conexão com esse diretor de A Vilã das 9. Eu acho, isso explodiu minha cabeça, que o pessoal do cinema que eu mais tô gostando estão todos unidos, assim. Ou não, né? Porque são uma panelinha de qualquer forma. Só faltou a gente lá. Me chama. Só Carolina, faltou a gente. Me chama. Tá bom? Te amo, já falei, já me declarei pra ela já faz muitos anos. Próximo filme,
de qualquer um de vocês, tá? Pode me chamar, tô com o currículo aberto aqui. Sim. E o que vai falar a vilã das 9? Vai falar sobre uma vilã das 9. Mentira, não é assim. Na verdade, vamos colocar aqui a situação, Ellen. Quero que você se imagine. Imagine que você tá na sua casa, sentada, você liga a televisão, coloca naquela emissora de TV aberta que tá passando uma novela das 9, certo? Imaginou? Sim. E aí você tá vendo essa novela e você tá vendo uma vilã ali, durante essa cena, e aí você começa a ver que ela tá fazendo coisas que você acha muito semelhante. E aí você continua observando o que tá acontecendo na cena e você fala, nossa, eu fiz isso no passado. Nossa, essa sou eu. Já imaginou? Como que você se sentiria se uma novela estivesse contando a sua história passada? Olha, eu já assisti essa série. É Black Mirror. É a 6ª temporada de Black Mirror. Ah, Sim, verdade. É. Verdade. Tá. Esse é exatamente o plot dessa primeira episódio de Black Mirror. E, nossa, e é verdade. Faz todo sentido. Porque também ela vai ser retratada de uma forma negativa pro público. Então o público vai começar a julgar as ações dela. E aí a gente vai ter que descobrir, né, de onde tá vindo essa inspiração da novela. E se ela realmente é a vilã da história. Será que ela é a vilã? Ou a novela tá fazendo isso inflar? Essa vilanesa dela. Não sei a palavra pra isso, sabe? Que filme interessantíssimo. A gente falou de cenas, a Ellen tá falando de cenas favoritas, né? Minha cena favorita definitivamente é uma cena no começo do filme ainda, que ela basicamente tem um trabalho ali também de meio que dar vou usar a palavra coach, tá? Mas eu perdi a palavra. Mas ela faz esse coach de atores, tá? Então ela vai ali ajudando a atuar, né? Vai fazendo essas aulas. E aí um dos alunos que ela recebe é um cara do Nordeste, eu não lembro qual estado, ou se ele menciona isso. E ele tá indo pro Rio, se eu não me engano, e ele quer justamente fazer essas aulas pra perder o sotaque dele, porque ele quer conseguir mais papéis. Os diálogos que saem daí, os diálogos mais brilhantes, e é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi, sabe? E ainda por cima muito real, eu acho que expõe bastante sobre a realidade do nosso cenário audiovisual brasileiro também, né? Gente, que incrível, essa cena é incrível, mas de resto, filme super leve, filme super simples, filme super cômico e filme super dramático também, nos momentos tem que ser. E eu acho que a melhor coisa desse filme é essa novela que existe, porque essa novela totalmente poderia ser uma novela, tá? Em qualquer canal de TV aberta, e seria a melhor novela do mundo, com certeza. Tudo que é descrito lá dá uma sinopse de uma novela incrível. E, principalmente, esse contraste entre novela e vida real. Ou a vida da personagem que tem lá. E aí você consegue ter essa distinção bem visível, assim mesmo, da linguagem da novela e da linguagem realista que se coloca aí pra personagem justamente pra fazer essa diferenciação, sabe? Incrível, direção incrível, roteiro incrível, perfeito, parabéns. Muito bem. Nossa, fiquei curiosa porque eu gosto desses estilos de sátira, assim. Só pra falar que o nome do episódio que eu tava lembrando era Joan is Awful, que é o primeiro episódio da 6ª temporada. Joan is Awful. Joan, sei lá. Eu acho esse filme melhor, tá? E eu que assisti esse episódio. Então, não, eu vou assistir, com certeza. Porque agora mas esse eu fiquei filme curiosa. é menos mirabolante, tá? Se você gosta de coisa não tem mirabolante... ninguém defecando em lugares ali que não devia. Não tem, entendi. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Seu número 2, Ellen. Meu número 2, eu acho que você já até consegue adivinhar, porque você sabe que estaria na minha lista, essa série. Série já foi Heartstopper. Esse é um spoiler do vídeo anterior, mas voltem lá pra ver. Uma série... é aquele Casa dos Dragões, não sei? Não porque eu nem assisti Os Dragões. Não assisti porque, enfim, né? A gente terminou Game of Thrones, decepcionado, não animei já de acabou assistir. ali, né? Não, Rafa, uma série que deu o que falar. Que deu o que falar esse ano. Tá. Não, agora sei. Sabe agora que sei. é? Agora Pode sei. dizer qual é o meu número 2?
Beberrena. Beberrena. Baby Reindeer. I really don't know where it's gonna end. I think one of us is gonna have to die now. Eu tinha que ficar porque eu fiquei impressionada com essa série. Eu achei a qualidade dela absurda. É o tipo de série que eu quero... Não é todos os episódios que dá pra assistir de novo. Tipo, o episódio 4 é muito forte. Mas outros episódios eu quero reassistir pra estudar ela. A maneira como ela foi feita. Porque é o tipo de coisa que eu gostaria de fazer, sabe? Contar uma história de uma maneira tão clara, com sentimentos tão complexos, mas a história é muito clara, e de uma maneira tão envolvente também, sabe? Beberrena, pra quem não viu, mas muita gente assistiu, tá na Netflix. É uma minissérie sobre esse comediante que ele trabalha num bar e ele conhece essa mulher que claramente não tá bem, né, psicologicamente, mas ele acaba sendo gentil com ela e ela acaba se apegando a ele muito e acaba perseguindo ele, virando uma perseguidora, e ele acaba tendo, daí a gente acaba descobrindo que ele também tem seus problemas, enfim. E é essa a história desse comediante. Eu tava pensando por que eu achei que esse texto é tão bem escrito, sabe? Como é que eles conseguiram pegar assuntos tão complexos e conseguiram me fazer entender, sabe? O lado desses personagens. Eles são personagens que eles não são simpáticos exatamente, né? Nem ela, né, claramente, mas ele também. Chega em certo momento que você tá, né, é pra você ter raiva dele também, assim, você não compreende exatamente, você não agiria como ele age. Mas, ainda assim, você tem empatia, né? Você não tem simpatia por ele, mas você tem empatia. Por ele e por ela também. Apesar dela fazer coisas absurdas. E eu tava tentando pensar o porquê, como é que ele conseguiu me envolver com essa história de personagens que talvez estivessem tão distantes de mim. E conseguiu me fazer ter empatia por esses personagens. E eu acho que é o fato dele ser um comediante stand-up. Sinceramente. Ah, tá, sim. Comediantes stand-ups, principalmente no começo de quando surgiu, né? Eu acho nos anos 70 e tal, eles seriam aqueles humoristas que apontam para coisas do dia a dia e fazem as pessoas prestar atenção no absurdo que é aquilo. Coisas que a gente passa no dia a dia, coisas que acontecem em lugares e tal, e eles são os únicos que observam e apontam, ei, não é estranho, não é engraçado que a gente faz isso todo dia? Não é engraçado que quando a gente vai pra esse lugar todo mundo concorda com a mesma coisa, mas é absurdo? São os bons comediantes, porque tem muita gente por aí, nem todo mundo é bom, isso é verdade. Mas os bons comediantes conseguem fazer isso com sucesso, né? E eu acho que ele é um bom comediante, apesar da série querer mostrar ao contrário, que ele é um comediante fracassado. Ele é um bom escritor. E eu acho que o stand-up evoluiu nos últimos anos para monólogos dramáticos. Eu acho que bons comediantes stand-ups conseguem falar não só sobre fatos do dia a dia, escrever, são crônicas faladas ali para o público, né? Escrever essas crônicas, mas também falar sobre os sentimentos da modernidade, sabe? Eu acho que teve um comediante que já faleceu, que se chama George Carlin, que era muito político, e eu acho que ele já modificou o cenário do stand-up naquela época. E agora os comediantes, principalmente os millennials, eu falo muito dos millennials, falo muito dessa minha geração, porque eu penso muito sobre isso, sobre o porquê que a gente é tão diferente. A partir da gente, as coisas ficaram diferentes por causa da comunicação, das coisas que surgiram e tal, internet e tudo isso. Eu acho que a Hannah Gadsby e o Bo Burnham
são outras pessoas que fizeram isso de uma maneira diferente. Que começam com essa comédia e vão pro monólogo dramático. E aí eles conseguem apontar, assim como os comediantes antes deles apontavam coisas engraçadas do dia a dia, eles conseguem apontar coisas que ninguém tá percebendo exatamente, ou eles conseguem descrever e articular de uma maneira clara sentimentos complexos. E eu acho que é isso que o Josh Gad consegue fazer aqui. Ele faz, o nome do personagem dele é o Donnie, né? Mas é Richard Gad, é o nome dele. Ele fala sobre o ciclo de abuso, ele fala sobre por que as pessoas continuam num ciclo abusivo, sabe? Eu sou uma pessoa que precisa racionalizar os sentimentos pra entender, eu preciso que as pessoas me expliquem dessa maneira, e ele conseguiu fazer isso pra mim, sabe? Eu consegui, é por isso que eu empatizei com esse personagem. E ele conseguiu fazer isso pro personagem da Marta também. A outra coisa que eu gostei muito, que é uma coisa que eu aprecio muito, eu gosto de duas coisas geralmente em audiovisual, que é o roteiro e a edição. Eu gosto muito de edição. Quando ela tá a serviço da história, sabe? Quando essas duas coisas estão a serviço da história. Eu gosto muito. E a edição dessa série é muito boa. Ela tem um ritmo quase de... Eu gosto quando o ritmo é quase musical, sabe? Quando ela flui de uma maneira, assim, e ela fica mais lenta quando precisa ser. Ela se arrasta quando precisa. Não se arrasta, mas assim, ela fica muito mais lenta quando precisa. E ela fica muito frenética quando precisa, quando o estado emocional do personagem que a gente tá seguindo pede isso. Muito bem feito, tudo muito bem feito. A direção também faz você ficar na cabeça desse personagem. Se era isso que eles queriam, que a gente se envolvesse com ele, eles conseguiram, sabe? Muito interessante. Eu achei muito, muito, muito interessante, muito bem feito, tudo que eles fizeram ali. E eu acho ele um escritor brilhante. Eu acho que o texto, a maneira como ele escreveu, principalmente você considerando que, enfim, ele passou, né? Ele é baseado numa história real. E a grande polêmica dessa série é que logo no início essa é uma história real e não baseado em fatos reais, que geralmente... E aí ele foi processado pela verdadeira Marta, pela pessoa que estaria envolvida nessa história na vida real. Mas enfim, pra mim isso é um outro assunto sobre a série em si. Tudo muito bem feito. Todos esses elementos funcionaram muito bem pra mim. Definitivamente a série mais falada do ano, né? E é interessante que ela não veio com esse investimento por trás, a ponto de ser a série mais falada do ano, né? Isso eu quero dizer que ela não era a série carro-chefe de ninguém, assim, mas estava na Netflix, e tudo que tá na Netflix, queira ou não, tem uma repercussão, né? E é interessante que é uma série inglesa também, né? Tudo isso eu acho que adiciona nessa questão independente do negócio, assim, e teve essa explosão de fato. Eu acho que definitivamente é o produto mais popular, assim, do ano, e marcou esse ano. Eu acho que faz muito bem estar na sua lista. Muito bem. Agora, meu número 2 não é nada popular. Ou, na verdade, deveria ser popular, se tivesse dinheiro pra tal. E estou falando de um filme nacional! Palmas pro cinema nacional! Eu tô muito nacionalista hoje. Nossa, eu tinha que estar de verde e amarelo no Natal. Pois é, você tá de azul. Tá bom. E eu estou falando de uma animação. Sim, Ellen, estou falando de outra animação. Uma animação em stop motion. Poxa, então é a segunda animação stop motion. Rafa, é ótimo quando eu faço... Geralmente eu faço a mínima ideia do que você tá falando. E ainda por cima, tem uma professora nossa envolvida nesse filme. Talvez eu saiba, então. E veio do nosso curso de audiovisual. Estou falando de Teca e Tutti, Uma Noite na Biblioteca. Conheça Teca, uma traça muito curiosa que descobre todo um universo nos livros. Ela olha aqueles desenhos no livro e fala o que eles querem dizer. O que é biblioteca? Um lugar inteirinho feito de papel.
Livro pra todo lugar que você olha. Aqui é onde as histórias são contadas. Com direção de Diogo Doimo, Eduardo Perdido e Thiago Mal. Gente, sabe aquele sentimento de TV Cultura, de assistir os programas dos anos ali 2000? Veio tudo de volta, assim, pra mim. Principalmente porque tem o Hélio Zinski, é isso o nome dele? O compositor lá de Cocoricó e tudo mais, ele tá envolvido também aqui nas músicas desse filme. Então, assim, me transportou de um jeito pra aquele momento, assim. Eu acho que talvez foi um dos filmes mais nostálgicos que eu assisti. Um dos filmes mais simples que eu assisti. Um dos filmes mais infantis que eu assisti. E mesmo assim, tá aqui no meu número 2. Tanto por ter animação, tanto por ter essa questão de saber que é uma produção independente e... acho que durou mais de 10 anos só pra fazer esse filme. Ele realmente existia um curta dele, que foi feito como TCC do nosso curso. Sim. E desse curta virou toda essa produção enorme, que tá sendo distribuída pela Vitrine agora. Então consegui assistir no cinema. O cinema, infelizmente, não tava cheio. Mas tinha pessoas lá e ele tá com circuito até hoje. Eu tô vendo sessão dele em alguns cinemas daqui. Eu tô... muito, muito feliz, assim, com essa produção. Eu realmente não tô falando num lugar só de querer dar apoio ao cinema nacional, porque senão eu poderia ter colocado mais abaixo da lista. Eu realmente gostei muito, muito, muito do filme. Demais, assim. E eu não tenho uma relação com esses diretores aí que eu citei. Acho que eu nunca vi eles, inclusive, tá? Realmente a nossa professora de som tá envolvida nesse filme, mas só na parte sonora. Mas esse filme, gente... traz essa questão de leitura, né? Porque a gente tem a Teca, que é essa traça, que ela, né? Um dos alimentos ali dela, ou o melhor, o alimento que eles mais preferem, né? A guloseima das traças, seria justamente folhas de papel. E aí, a partir de um momento, ela começa a ver que tem uns formatos ali nessa folha que ela tá comendo. E ela quer entender esses formatos. Ela começa a aprender a ler e, assim, vira um filme de uma grande leitora nascendo. Gente, é tão interessante. Eu não sou a pessoa que mais lê no mundo, mas eu acho esse ato muito bonito, assim. E quando é retratado dessa forma, eu acho que fica uma coisa muito poética também, sabe? Eu acho interessante a gente forçar isso, principalmente nas nossas crianças, assim, pra elas não serem idiotas como eu sou hoje em dia. Então, é muito importante, sabe? E essa poesia que existe, essa inocência também que o filme tem, acho que tudo isso trouxe aquele sentimento de magia, sabe? E é por isso que tá aqui no meu número 2. Merecido. Beijo, professora Ana Luísa, inclusive, tá? Um beijo, beijos pra todo mundo. Beijo para todos envolvidos. Parabéns a todos envolvidos. Agora, e dessa vez não é sarcástico, isso é de verdade. E mandei a cópia pra Ellen assistir. Ela merece. Mandem pra eu quero assistir, porque eu tô num lugar que não a vem. Lá não chega cinema. Tipo eu já morei nesse lugar que ela morou. Entendeu? Eu tô no meio do mato, entendeu? Não chega cinema. Me manda aí por drone. Manda um drone com uma cópia do filme. Mas tá aí, gente. Por isso que vocês... vamos aproveitar antes da gente falar o nosso número 1. A gente tá no número 1 verdade, agora, né? Agora... Muito bem. Pode falar. Antes da gente chegar no nosso número 1, então... Se você tá assistindo até agora, se inscreva nesse canal, porque em que outro lugar você vai ver essa mistureba de blockbusters, das maiores séries da Netflix, das coisas mais toscas possíveis, e também filmes indies, filmes brasileiros, filmes que estão em premiações, entendeu? Ou você vê uma lista com uma coisa ou com outra. Só aqui você vê as duas coisas misturadas, entendeu? Porque essa é a nossa química aqui, entendeu? A gente traz cultura. Tudo. A gente traz de tudo aqui. Então, por isso que você devia se inscrever nesse canal. Eu acho, minha opinião, pelo menos. E aqui nós somos alimentados por opiniões. E deixem nos comentários também qual é a lista de vocês, né? Eu acho que agora tá no momento aí. Com certeza. Enquanto isso, vocês podem ouvir a gente falar das nossas menções honrosas. Você tem alguma menção honrosa, Ellen? Eu tenho... Eu marquei aqui, mas eu não tenho os nomes bem certinho. Tem um filme que tá na Netflix, chamado It's What's Inside. É um filme de ficção científica. E é um filme
pequeno, assim, se passa numa noite. Se você gosta de coisinhas à la Black Mirror, você vai gostar desse filme. Também tem... Eu coloquei Furiosa. Olha, Só nossa. porque eu acho que a franquia Mad Max é a minha franquia de ação favorita. Tá. Entendeu? Todos esses filmes, eu curti, eu achei, assim... É o único filme que eu aguento, sei lá, aquela violência extrema, Entendi. só porque eu acho que o design do mundo e tudo é muito interessante. Gosto da personagem. Outra polêmica. Essa é polêmica. Ninguém gostou dessa temporada dessa série. Ninguém gostou. Eu gostei. True Detective, essa nova temporada, a 4ª temporada. Todo mundo falou mal. Eu achei muito bem feito. Eu já sei as atuações perfeitas. E eu achei... Eu gostei do desfecho também. O pessoal tava reclamando do desfecho, do assunto. Mas eu acho que tem coisas por trás do porquê que as pessoas estavam reclamando sobre o assunto, sabe? Enfim, fala aquela coisa, muita lacração, sabe? O pessoal fala, enfim. Mas eu gostei. E uma série, um reality show coreano. Que eu fiz o Rafa... Eu obriguei o Rafa a assistir o primeiro episódio. Não obrigou, foi um prazer assistir, eu queria ter assistido mais. É um reality show coreano chamado Guerra Culinária. E é muito interessante, é um reality show de culinária. Eu não vou falar mais nada, você pegue e assista. É delicioso o quanto eles são dramáticos em reality show. Os coreanos são os melhores em pegar a cultura pop americana e fazer melhor. Entendeu? É isso que eu tenho a dizer sobre as minhas menções honrosas. Quais são as suas, Rafa? As minhas menções honrosas eu só não coloquei na minha lista porque eu comentei sobre elas nas nossas apostas do Oscar 2024. Então, só pra colocar coisas diferentes aqui pra gente falar, por isso que eu não coloquei, mas esses 2 filmes com certeza entrariam no meu top 10. E eu tô falando de As 4 Filhas de Olfa, Four Daughters, que é um documentário muito, muito pesado, mas ao mesmo tempo eu acho o formato desse documentário um dos mais inovadores pra mim, né? Talvez não é inovador pra todo mundo que conhece todos os documentários, mas basicamente você vai colocar ali as pessoas que passaram por uma questão da vida e vai colocá-las pra reencenar essas questões que elas passaram nesse documentário, assim. Eu achei isso perfeito. E tô falando também de Dias Perfeitos, Perfect Days, um filme que, se eu não me engano, deve estar na MUBI agora, um filme japonês, mas feito por um diretor francês, eu acho, ou alemão. Enfim, eu não gostava muita coisa desse diretor, mas esse filme é muito perfeito, assim. É basicamente sobre a vida de um... Ele trabalha bastante com limpeza, né? Então a gente tem bastante essa questão de limpeza, de banheiros, inclusive, públicos. E é basicamente isso que a gente vai seguir a vida toda aí do filme. E esse filme eu acho que eu me consegui também, aqueles protagonistas que a gente consegue se ver, sabe? É nele e ao mesmo tempo se inspira também, sabe? Eu gostei muito, 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 muito desse. E claro, uma terceira opção aqui que eu tenho pra vocês de menção honrosa é um podcast, tá? Um podcast chamado Um Dia Depois do Fim do Mundo. Um Dia Depois do Fim do Mundo, que você precisa se inscrever, tá? Isso Precisa é saber. uma intimação, tá? Se inscreva aí no nosso canal, se inscreva também lá no Spotify ou em qualquer outra plataforma, tem os botões lá, é isso, vocês sabem fazer e eu conto com vocês. Vamos pro número 1, Ellen? Concordo principalmente com esse último. Vamos pro número 1. Número 1. That was a greatest night in the history of television. Okay. E aí, Ellen, seu número 1? Meu número 1 é o seguinte. Quero deixar bem claro aqui. Não vou pedir desculpas mais. Não vou pedir desculpas por isso. Que eu vou fazer. Vou fazer uma palhaçada aqui, tá? Mas eu já disse que eu ia ser sincera, certo? E eu estou sendo honesta. Tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Meu número 1 é a terceira temporada. Ah, tá. Pensei que era um novo álbum da Taylor Swift, entendeu? É um novo álbum da Taylor... Não, chega, já foi a Taylor Swift. Mas é tão palhaçada quanto. É a nova temporada de Bridgerton. Querido e gentil leitor, eu me mantive distante por demasiado tempo. Parece que todo Bridgerton nasceu para chamar a atenção. De uma forma ou de outra. Mas por que palhaçada? Não entendi.
Porque é o seguinte... Não foi lançado esse ano? É o seguinte... Eu sei o que as pessoas falam. Eu sei que as pessoas vão falar sobre isso. Entendeu? Essa menina não sabe de nada. Olha as coisas que ela escolhe. Mas é o seguinte... Pra ser sincera, é a coisa que eu mais fiquei envolvida esse ano. Olha, nossa. Foi o meu Pink Opaque esse ano. Seu Pink Opaque. Entendeu? Porque eu entrava, sei lá, em rede social, essas coisas, o meu feed tava cheio só disso. Só dava Bridgerton. Só dava. E aí eu conheci, já conhecia da série, né, das temporadas anteriores, mas aí eu comecei a ver muita entrevista da Nicola Coughlan. Queria dizer também, Nicola Coughlan, te amo. Por favor, casa comigo. Ela é maravilhosa. Ela é irlandesa e ela é um doce de pessoa. Elas vieram pro Brasil. Ela e o Luke Newton também. Que também é muito fofo. Eles vieram pro Brasil. Eles precisam ver a fofura deles com os fãs. Nossa. E, enfim. Mas como é que não passaram aqui no podcast? Como assim? Eu tentei. Nossa, eu acho que eu ia ter um ataque do coração, Rafa. Se ela viesse pro podcast, eu entrevistar. Come to Brazil again, Come to Brazil. Please. Come to one day after the world ends. Mas, nossa, deixa aí o convite para todo o elenco de Bridgerton veio para o nosso podcast. Enfim, Bridgerton, pra quem não sabe, eu li os livros. Ele é baseado numa série de livros. Eu li... Teve uma época da minha vida que eu li tudo que é coisa de romance histórico, que é basicamente, pra quem não sabe o que é romance histórico, é basicamente fanfic de Jane Austen, certo? Jane Austen, que escreveu no século XIX, e aí veio as autoras modernas e colocaram aí umas cenas mais picantes aí no meio, e aí fizeram uma série. E a série de Bridgerton é sobre a família Bridgerton, e todo ano tem um casal novo, ele tem muito romance e tal, e é uma realidade paralela. Ela não é exatamente o período regencial britânico, né, real, porque o pessoal usa glitter, todo mundo tem uma dentição bonita, que não acontecia na época, né, todo mundo era... casava primo com primo, a nobreza, não era, né, ninguém tomava banho, não era esse povo bonito, saudável que aparece aí. Mas em Bridgerton, sim, as pessoas usam glitter, o racismo acabou, entendeu? É um mundo lindo. Então, foi o mesmo critério que eu usei com Heartstopper também, entendeu? É um mundo bonito, que não existe na vida real, mas eu queria que existisse, entendeu? Então, é por isso. E aí, esse ano, todo ano é um casal diferente, e esse ano é o melhor casal, na minha opinião, também, de novo, polêmico agora entre os fãs né, porque o pessoal briga, né, qual o casal melhor. Na minha opinião, eles são melhores casais, porque eles estão lá desde a primeira temporada. Esses dois personagens. Então, a personagem da Nicola Coughlan se chama Penélope. Ela é apaixonada, né, ela fica lá apaixonadinha, tem um amor platônico pelo amigo dela, que é o Colin Bridgerton, que ele é um dos Bridgerton lá. E ele não só vê ela como amiga, aquela história de sempre, né? Sim. Só que é interessante porque a personagem dela, ela era a excluída da sociedade, meio excluída ali. Ela gosta imagine que eu não gosto dessa personagem, ela gosta de livros, ela gosta de escrever. Como ela é meio invisível ali, ela começou a escrever uma coluna de fofocas com um pseudônimo, que é a Lady Whistledown, que é a Gossip Girl de lá, entendeu? Quem não assistiu nem Gossip Girl, nem Bridgerton, não tá entendendo nada que eu tô falando. Mas enfim, é uma coluna de fofoca, e ninguém sabe quem é a Lady Whistledown. E é a Penélope, é essa mocinha que ninguém enxerga, então ela consegue ficar em volta de todo mundo, escutando as fofocas e escrevendo, e ela escreve muito bem. Nessa terceira temporada, nós temos tudo. Nós temos o amor da vida dela, o Colin, finalmente prestando atenção nela. Tem o desenvolvimento desse casal. E tem a rainha, que também é maravilhosa, também a atriz maravilhosa. E teve também um spin-off da rainha, para contar a história da rainha jovem, que é a Queen Charlotte. Tá. Mas enfim, a rainha querendo descobrir quem é a Lady Whistledown. E daí indo atrás dela. Pra matar? E aí tem... Não, porque porque ela fala também fala as coisas sobre a rainha. Entendi. E tal também. Pensei que era guilhotina. Pensei que era essa realeza que a gente tava falando.
Olha, o marido da Rainha Charlotte, a Rainha Charlotte existiu na vida real e ela era casada com o rei Jorge III, que foi o rei que estava reinando quando teve a independência dos Estados Unidos. Ah. E ele era chamado do Rei Louco também. Ele é o rei de Hamilton. Ah, tá. Que aparece em Hamilton. Que é muito engraçado, que é o mesmo rei que aparece em Rainha Charlotte. Se você não sabia disso, então aqui também temos história, tá bom? Mas enfim, a Bridgerton é uma outra realidade, como eu falei. E é isso que acontece, é sobre esses dois personagens. E aí, o que eles fizeram? Fizeram uma tour, assim como eles fizeram pra Wicked, fizeram uma tour de divulgação pros dois atores principais, que, como eu disse, a maravilhosa Nicola Coughlan e o fofinho do Luke Newton. Tá. Aí foram pra vários países, e esses dois têm uma química que os fãs enlouqueceram e ficaram encucados que esses dois estavam juntos na vida real. Aquela coisa de sempre. E eu acho muito, eu achei muito interessante de ver o quanto, assim, ao mesmo tempo que as pessoas falavam, eram pessoas, Rafa, são mulheres de 40 anos, 50, 60 anos, sabe? Casadas com filhos, shippando esses dois atores. Tava muito, muito engraçado, tava muito divertido de seguir. E eles são fofíssimos, os dois, né? Mas aí, essa é uma outra coisa, assim, eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, o mundo da imaginação, que eu sempre falo pra você, né, que eu gosto desse mundo que traz, que deixa a pessoa, que dá um alívio, assim, da realidade. E também o envolvimento dos fãs. Porque você vê como pega todo mundo. Sim. Não é só, a criançada, não é só, como é fácil de envolver. Quando você toca no lugar certo, assim, uma história de amor, uma história em que tem bailes e vestidos lindos e não sei o quê, essa realidade em que as pessoas, se você encontra o lugar onde a pessoa quer fugir, você cativa. Sim. Entendeu? Sim. Você cativa todo mundo. Deixa eu te mandar a foto dos dois, porque eu achei eles muito fofinhos, só pra você ver quem é. Os doramas são uma febre, né? Eu não assisti nenhum até hoje, mas eu sei que eles são uma febre muito grande também, né? Eu também gosto muito. Quem sabe algum ano vai ter um dorama aqui. Eu tenho que voltar a assistir, porque... eu achei que eu tinha copiado. Que nada mais é do que, de novo, voltando ao meu ponto de novela, né? Narrativas melodramáticas. Melodrama é o que há, é o que tem de melhor. Olha, ela tá em Doctor Who, é isso? Ela vai estar em Doctor Who esse ano. Eu tô seguindo tudo que ela tá fazendo, Rafa. Ela é muito talentosa, de verdade. Ela entrou em Bridgerton sem fazer teste, sabe? Nossa. Por causa de uma série acho que irlandesa mesmo, chamada Derry Girls. Tá. Derry Girls, ela é perfeita, o timing dela é muito bom, ela é muito engraçada. E é a primeira vez que ela tá fazendo, um par romântico, sabe? Uma protagonista, assim. E ela até falou que ela tava com medo, não sei o que, mas ela arrasou. Ela arrasa em tudo. Enfim, foi o ano dela. Nossa, essa foi uma das séries... você falou de Bebê Rena. Essa foi a série que, apesar da polêmica de Bebê Rena, eu acho que essa série foi uma das maiores audiências do ano, sabe? Tá. Inclusive foi maior audiência do que a segunda temporada. Entendi. Só não alcançou a primeira, porque a primeira foi aquele estouro foi durante a pandemia também, então foi uma outra situação. Mas assim, fez muito sucesso. É que é engraçado, né, os nichos que se formam, porque assim, uma das maiores audiências da Netflix, uma das maiores audiências do ano, e nem todo mundo, quem não segue, né, não se interessa, não ouviu falar tanto do sucesso, né, tão grande. Eu achei muito engraçado, mas pra mim era só o que dava. Eu peguei essa foto porque eu achei eles muito bonitinhos. Olha que bonitinho, Rafa. Eles estão dando uma entrevista. Eles ficam assim. Eles ficam assim, todas as entrevistas. Não é à toa que o pessoal ficou chipando. Entendi. Entendeu? Eles estão fazendo um bom marketing também, né? Muito bem. É igual a Ariana e a Cynthia Erivo, né? Sim. E o que conecta Bridgerton e Wicked? Jonathan Bailey. Ai, caramba! Como que eu não falei Jonathan Bailey arrasando como Anthony Bridgerton também. E o Fiero em Wicked. Entendeu? Ou seja, no meu feed, Rafa, dava 3 coisas, assim. Teve um momento que dava Heartstopper Bridgerton e depois dava Wicked Bridgerton. E Bridgerton nunca saiu. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que a internet tá tentando me vender alguma coisa, mas conseguiu. Tá bom? Parabéns ao algoritmo. Você conseguiu. Parabéns ao algoritmo.
é meu número 1, porque sou sincero. É isso aí, Rafa. Eu também vou ser sincero. Vou tacar aqui. Oh, meu Deus. Se bombas. Na verdade, bombas químicas. Bombas químicas. Porque combina com esse filme. Eu adoro filme de gênero. A gente tá falando de romance agora na lista da Ellen. E no meu, eu acho que tinha que ter algum filme de horror, assim, pra representar esse ano, que foi muito bom em filme de horror. Se eu pudesse, eu colocaria até mais aqui, porque teve bastante coisa legal. Mas esse filme, talvez foi o filme que mais me impactou, e eu acho que talvez é um dos filmes mais comentados do ano também. Então, somando essas duas questões, a Substância tá no meu primeiro lugar. People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops. Com direção de Coralie Parjot, tá? Poxa vida. Eu não podia deixar de fora. Me surpreendeu. Eu não podia deixar de fora. A gente conversou, eu e a Ellen, eu vi que ela não curtiu tanto, assim, quanto eu, né? E eu também não acho o melhor filme do mundo, assim. Eu até falei pra ela, eu acho um filme muito simples, de uma metáfora muito simples. É isso, a gente quer falar de indústria da beleza, vamos colocar da forma mais simples possível. Então a gente tem uma pessoa velha, ela vai ser demitida porque ela é velha, e é isso, ela vai querer buscar essa beleza através dessa substância secreta aí. Então ela participa desse processo de adquirir essa droga, né? E tem toda essa questão do horror corporal que acontece a partir do uso dessa substância e essa criação de um novo indivíduo a partir do seu corpo, assim. Que pode ser uma ideia, talvez, batida, assim, talvez, né, pro pessoal que já tá acostumado com ficção científica, né, e eu acho que realmente dá pra ver que é um filme que tem bastante referências no passado, bastante referências de cinema. Eu acho que não tem grandes novidades aqui, inclusive a discussão sobre indústria da beleza não é nenhuma novidade também, assim, eu acho que não tem nada de novo, assim, mas é incrível como esse filme começa simples e ele é efetivo nessa simplicidade que ele tem, sabe? O que mais me chama atenção, principalmente, é os visuais. Um filme bonito, vistoso de se ver. Eu acho que tem toda essa direção de arte que chama muita atenção. Tem essa questão da substância, tudo ali é muito um design muito atrativo, assim, pra mim, sabe? Eu acho que ele é um filme visualmente legal. Eu assisti a primeira vez no cinema e a segunda vez eu assisti em casa com os meus pais. Então, assim, eles ficaram meio traumatizados com o filme, mas foi decisão deles, tá? Traumatizando os pais deles. Foi decisão deles assistirem. E é interessante que também gerou discussão esse filme depois, sabe? Eles começaram a se questionar. E eu acho que é justamente nessas narrativas simples que conseguem comunicar com pessoas que não estão acostumadas a ver cinema, como eu tô um pouco mais, né? Que eu acho que mostra o poder também deles, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa de metáforas simples, assim. E esse filme consegue fazer isso. Falando em cena, a cena melhor do filme, talvez é a cena de abertura, assim, pra mim. Eu acho incrível como a gente tem uma condensação, assim, de um período de tempo pregresso dessa personagem gigantesco em, não sei, 1 minuto ali, só filmando a calçada da fama, sabe? Aquilo ali, pra mim, nossa, me chocou demais. Eu falei, isso daqui já é obra-prima, esse filme. E aí você vai acompanhando o filme, muitas coisas bizarras, e principalmente a gente vai terminando o filme e ele vai tendo esse tom de comédia muito mais atiçado, sabe? Aí eu acho que o filme também ganha esse aspecto de camp que eu tanto falei durante esses episódios todos. Essa junção de horror, de camp, de metáforas simples, de visuais, que eu acho que faz de A Substância um filme marcante do ano, assim, eu tô muito surpreso que ele também conseguiu essa repercussão, né, e eu assisti o curta dessa diretora, que também tá disponível na MUBI, que é o Realidade Mais, ou Reality Plus, que eu falei pra ela que eu acho muito Black Mirror, mas é um curta pós-Black Mirror, né, pós a primeira temporada de Black Mirror, então talvez se inspirou em Black Mirror, mas eu acho ele efetivo e bastante coisa que tem nesse curta eu acho que dá pra ver refletido também a substância, sabe?
Muito bom os dois, mas a Substância tem esse elemento especial, performances incríveis, enfim, eu acho um filme lindo. Um filme, pra mim, que define 2024 vai ser a Substância. Muito bem. Rafa, fala pra você, depois eu fiquei pensando nesse filme, sabia? Porque ele é muito interessante mesmo. Eu acho que ela pegou um sentimento, uma personagem que é levada só por um sentimento. Sim. Então ela é simples, né? E aí leva até o que aconteceria se você leva isso às suas consequências mais extremas, né? E eu acho um exercício muito legal de se fazer. Sim. Né? Você pegar esse tipo de personagem. Eu acho que foi a coisa que mais me incomodou quando eu assisti, e da primeira vez, assim, terminando de assistir, foi o quanto ela era unidimensional. Sim. A personagem, sabe? Ela só se importava com a aparência. É a única importância. Eu falei assim, mas tem tanta coisa acontecendo ali, ela poderia se vingar, ela poderia fazer outras coisas com esse novo poder que ela ganha, mas ela não era a proposta da história. Foi o que eu fiquei pensando. Eu falei, não, a proposta... E é interessante você focar em uma coisa só, né? Dessa maneira, assim. Justamente porque daí você pode levar pra qualquer lugar que você quiser. Né? E ela levou pra esse extremo, exato, assim, no final. É um filme muito interessante, Rafa. Eu respeito seu número 1, sinceramente. Eu respeito seu número 1 também. E é assim que a gente termina a nossa com muito lista. Respeitamos você. Respeitamos. Não tem uma música assim? Da igreja? Rafa. Acho que tem alguma coisa assim. A gente não... É muito engraçado que a gente não entende as referências um do outro. E a gente Rafa. Não vai em igreja também. Só porque eu assisti Conclave, eu acho que eu sou... Não, mas... muito religioso, eu acho que é isso. Muito bem. E isso, pessoal. Então, se você assistiu até aqui, parabéns. Você vai ganhar um prêmio que vai chegar na sua casa. Mas só vai chegar se você você dar um joinha, se inscrever nesse canal. Exato. Deixa um comentário para os deuses do algoritmo. E aí, assim que você fizer tudo isso, você vai ouvir sua campainha que vai... e você pode abrir, que é uma substância aí. Só que tem regras, tá? Que você tem que seguir. Siga essas regras, porque senão você vai se dar muito mal no final, tá? E a gente tem que deixar alguma palavra aqui para as pessoas que conseguiram chegar nessas 3 horas de episódio. Deve ter dado praticamente isso, o material final, tá? A gente tem uma noção aqui. Se você chegou nesse ponto, comente melhor lista de 2024. É isso que eu quero que você comente aí embaixo, para saber que você chegou até o final desse vídeo. Sim. E... sei lá, esse canal vai... coisas às vezes aparecem, às vezes não, entendeu? Então, é a emoção da surpresa. A gente tá planejando sair um filme sobre Wicked. Pelo menos 2 filmes. 2 vídeos sobre Wicked. É um filme também. Que é praticamente um filme. Que é assim que a gente gosta nesse canal, assim. Se não tiver 3 horas de vídeo, exato, pra quê? Pra que fazer, entendeu? E outras coisas no ano que vem. Estou pensando, Rafa, a gente vai ter que ter uma conversa aí que eu tenho ideias para o ano que vem. A gente vai ter reuniões muito sérias aqui e vocês têm que participar dessas reuniões, se inscrevendo aqui. Sim. E é isso, acompanha a gente. A gente não vai voltar frequentemente, não vou prometer isso de novo, não. Mas a gente vai voltar, a gente sempre volta. Sim, a gente sempre volta. A gente é que nem... gripe. Que nem gripe, entendeu? Todo ano volta. A gente tem redes sociais? A gente tem redes sociais. Depois Dia no Instagram. São inoperantes, mas a gente tem @depoisdias no Instagram, @depoisdia no Instagram, sim, é assim que se fala. Um dia depois do fim do mundo no TikTok, no Quai, se você quiser também. É isso, encontra a gente lá, e aqui no YouTube a gente tá como Um Dia Depois do Fim do Mundo, ou se você estiver ouvindo a gente pelo áudio só, a gente também tá no YouTube ou nas outras plataformas de áudio. E é isso, acompanhem a gente e sigam a gente em todo lugar. Feliz 2025. So if you can find me, look to the western sky. As someone told me lately, everyone deserves it. Nossa, eu já desafinei completamente, deixa quieto. Oh, oh, oh.